Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Eu sou Afonso Bezerra e agora, nas merecidas férias do meu querido Lucas Weber, estou aqui na apresentação do Bem Viver, uma produção da equipe do Brasil de Fato que já está no ar. É sempre um prazer apresentar o programa e passar a próxima hora na sua companhia, trazendo notícias quentinhas sobre direitos humanos, meio ambiente, cultura e muito mais. Vamos aos destaques da edição de hoje? Tá só começando. O Brasil de Fato conversou com Patrícia Brito, curadora da terceira edição da Bienal Black Brasil, que este ano traz o tema Fluxos e Influxos, Transitoriedade, Migração e Memória. Uma entrevista com o pedagogo e influenciador da luta anticapacitista Ivan Barón sobre política e educação inclusiva. E, em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, evento em João Pessoa, na Paraíba, busca reunir a comunidade teatral e destacar a importância das artes cênicas na sociedade. A associação abre inscrições para curso formativo em criação e gestão de organizações para mulheres líderes indígenas de todo o Brasil. Esses e outros destaques você ouve a partir de agora no Bem Viver. E o meu amigo Lucas Weber, que apresenta o Bem Viver, está curtindo as merecidas férias. Mas antes de sair para o descanso, ele gravou algumas entrevistas. Uma delas vai abrir o programa desta quarta-feira. É um bate-papo super bacana a respeito da Bienal Black Brasil. Lucas, chega mais, querido. Agora no Bem Viver a gente vai falar sobre a Bienal Black Brasil Art. Pois é, esse evento que está chegando já à sua terceira edição. Ele começa nessa quarta-feira, dia 27, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Gonzaguinha, no Rio de Janeiro, mas pode ficar tranquilo que tem programação até junho desse ano, e mesmo que você não tenha uma viagem planejada para o Rio de Janeiro, não pense em passar alguns dias por lá, não tem problema, porque a mostra também acontece de maneira virtual, de maneira pela internet, para ser acessível para todo mundo. Para entender melhor que evento é esse, como que a gente pode participar, o que se pode esperar, a gente tem aqui o prazer de receber simplesmente a curadora, idealizadora, fundadora desse grande projeto, que é Patrícia Brito. Então, antes de tudo, Patrícia, que prazer poder falar contigo. Obrigado por separar um tempinho para falar sobre esse evento tão bacana, que gera tanta ansiedade em todo mundo que já está ouvindo um pouquinho. Só esse nome já é forte, né, Patrícia? Oi, né? Muito obrigada pelo convite, né, Lucas? E é muito satisfatório para mim poder alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Para esse evento, como você bem lembrou, também tem acesso aí pelo modo virtual, né? Que é a nossa democratização de acesso hoje, né? Muito obrigada. Sim, exatamente. Vamos enfatizar bastante, mas também vamos falar sobre esse dia de hoje, o que a gente pode esperar da abertura. Bom, a Patrícia, ela é curadora independente, historiadora, museóloga, além de idealizadora justamente da Bienal Black Brasil. Então explica um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia, já é a terceira edição, pelo que você começou na pré-pandemia, em 2019, e aí veio a pandemia, imagino que bagunçou todas as expectativas, todo o ordenamento que vocês tinham, e agora, enfim, ela volta nesse período já de, podemos dizer, pós-pandêmico, né? A gente, é claro que tem que seguir ainda com algumas medidas, mas de certa forma esses eventos de massa estão super liberados, a gente tem que, né, inclusive convocar as pessoas a comparecerem, mas enfim, conta um pouquinho como que tá chegando essa terceira edição, da onde que ela vem, como que ela chega nesse momento. Como você bem frisou, nós estamos já na nossa terceira edição, realmente nós começamos em 2019, fomos agraciados aí em 3 capitais, e quando a própria pandemia chegou, nós tivemos que migrar para o sistema virtual, ou seja, para as plataformas. Aconteceu satisfatoriamente bem, porque o nosso público ele já é fiel aí, mas cultura, ela tem que ser palpável também, né? Então, o fato de você reunir pessoas, né, colocar essas pessoas no ambiente para essa troca de conhecimento é saudável também. E aí nós escolhemos a cidade do Rio de Janeiro, né, como a cidade aí do Sudeste para abraçar esse evento. Fomos muito felizes aí em todos os espaços que estão nos apoiando. A Bienal, então, ela vai acontecer numa forma de circuito, ou seja, são diversos espaços, e aí eu vou mencionar eles mais adiante. Mas, respondendo o que você perguntou de como é que surgiu,
A Bienal Black, ela surge de uma residência artística, né? Uma residência que nós temos, que ela é virtual. E aí, dessas residências, os trabalhos que saem ali, eles norteiam esse tema e os eixos expositivos. Então, não é uma proposta unilateral, digamos assim. É uma proposta onde tem a interferência, a intervenção de artistas que estão pensando junto, né? Qual é a temática que nós vamos explorar? E esse ano nós vamos explorar a questão da migração, desse deslocamento que as pessoas fazem ao redor do mundo. E, casualmente, esse é um tema que também, né, se acopla e se acomoda nessa reunião do G20 aí, que está acontecendo também no Rio de Janeiro. Então, a gente não está muito distante da nossa realidade. Falar de fluxos em fluxo, que é o tema da nossa Bienal, tem a ver com essa movimentação que as pessoas fazem, não só por motivos, né, de reunião familiar, motivos econômicos, mas principalmente por esse senso de pertencimento, de quando você sai do seu local de origem e é, digamos assim, convidado a recomeçar a sua vida, né, se reconectando com coisas que você ainda não é familiarizado. Então, nós convidamos os artistas a pensar dessa perspectiva, né, de como é sair de um lugar de origem e se deslocar para o outro. Que lindo, que importante. Vou aproveitar então aqui para repetir. Fluxos em fluxo, transitoriedade, migração e memória, está aqui o mote, o nome, o que convoca todos esses trabalhos, são 270 trabalhos de 225 artistas, isso do Brasil e do mundo inteiro. Depois quero que tu fale um pouquinho mais sobre esses artistas internacionais que estão aqui, mas é pertinente demais todo esse tema que você trouxe, que vocês trouxeram para a Bienal, né, Patrícia? Porque esses fluxos migratórios, por vezes, ele acontece por iniciativa da própria pessoa, mas quando a gente fala do retrato brasileiro, do retrato da população negra do Brasil, a gente sabe que muitas vezes são fluxos obrigatórios que acontecem a revelia da decisão da pessoa. Agora a gente está vendo, por exemplo, a crise climática que vai talvez catapultar ainda mais tudo isso. Então, enfim, é um tema extremamente pertinente que dialoga aí com o G20. Enfim, eu fico imaginando a quantidade de artes que vocês tiveram que selecionar. Fala um pouquinho dessa curadoria, porque é um tema extremamente contemporâneo que fala sobre o antigo, o atual, mas também com essa projeção do futuro. Então, deve ter sido um desafio a curadoria, né, Patrícia? Diferente das outras edições, onde eu abracei a curadoria sozinha, nessa edição eu parcerizo ela, né, como uma curadoria colaborativa. Então, pensa junto comigo, Porto Rico, Costa Rica, Alemanha, Uruguai e o Brasil. Então, a gente forma aí um conjunto, né, trazendo as demandas desses locais. Com exceção da Alemanha, mas incluindo a Alemanha como um norte global, as discussões são centralizadas, né, no sul global, que é aqui abaixo do hemisfério, né, no hemisfério norte, no caso, né, o nosso hemisfério sul. Então, é onde a gente vai concentrar todas as discussões sobre esse fluxo e esse deslocamento. Então, nesse corpo curatorial, foi que também saíram aí os eixos expositivos. Nós temos linhas insurgentes, redes de transmissão, memórias translocadas, reimaginando o cubo preto e práticas geradoras. Cada eixo expositivo, ele vai nortear, né, essa concepção expográfica em cada espaço. E aí eu já vou aproveitar e vou citar, porque são muitos, né? A gente tem trabalhos aí que vão estar no Centro Municipal de Artes L8 Sica, o Centro de Artes Calouste Gulbenkian, o Centro Cultural Correios, o Espaço Cultural Correios na cidade de Niterói, a Cidade das Artes e também aí uma parceria com 3 espaços, que é o Museu do Samba, o Museu da Maré e o Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, proporcionando aí intervenções, seja na parte da performance, seja uma oficina, né, seja aí também as nossas redes, as rodas de conversa, né, então todos esses locais são locais aí onde a Bienal vai passar com alguma atividade.
Caramba, então se você estiver caminhando despretensiosamente pelo Rio de Janeiro, aí sem medir muito teus passos, a chance é alta de se esbarrar sem querer querendo aí num espaço que está recebendo alguma exposição, algum trabalho, alguma atividade da Bienal Black Brasil Art. A gente está falando agora com a Patrícia Brito, ela que é idealizadora, fundadora, realizadora desse projeto, que está começando agora a terceira edição, né? Começou em 2019 e agora já está chegando a sua terceira edição no Rio de Janeiro. Mas além de todos esses espaços que você citou, ela acontece também virtualmente, imagino que pelo site, né? Como que faz para poder acessar todas essas manifestações? Claro, imagino que não é tudo, né? Algumas coisas, como você bem disse, a gente tem que estar vivenciando para experimentar, mas tem algumas peças que eu imagino que também estão acontecendo virtualmente, né, Patrícia? Exato, Lucas. A plataforma que a gente concentra ali, que é o nosso site, né, que é www.bienalblack.com.br, né, ela concentra ali todas as nossas atividades, porque nós estamos ali fornecendo certificação para aqueles que querem uma certificação, né, de participação de algumas atividades, sejam elas presenciais ou virtuais. Então, você acessa o site e ali tem todas as programações que vão acontecer a partir do dia 27. Então, dia 27, que é a nossa abertura, já temos atividades, né, antes mesmo da noite de abertura, né. Você entra no site, você escolhe a atividade que você quer fazer. A gente tem também no formulário aí, quando você for se inscrever, a acessibilidade que a gente está ofertando, seja se a pessoa precisa de uma interpretação, né, de Libras, ou se precisa aí de uma tradução. Alguns dos nossos palestrante, digamos assim, a gente chama de conversador, né, que vão participar dessas mesas, eles são, né, de língua espanhola, então há a possibilidade também de ter um tradutor dentro da atividade, seja da mesa ou da oficina, né, basta ali dizer qual é a sua demanda, né, de acessibilidade que a gente pode providenciar. As atividades, elas são divididas ali em presenciais que acontecem nos espaços de mostra, mas também tem uma gama de outras atividades que artistas diversos, artistas que estão no circuito da Bienal e outros tantos artistas, né, que estão ali ofertando. As atividades, ela também tem N idades, tem desde atividade para criança, presencialmente, é claro, né, para criança, com oficina criativa, com oficina de criação de livro, até para as pessoas mais velhas, né? Uma roda de experiência, uma roda de vivência, né? Essas conexões que a gente pode fazer também no universo digital, né? Então, tudo isso a gente tem disponível no nosso site. É uma gama, tem quase 50 atividades. Caramba, então é isso, não falta opção aí para poder emergir na terceira Bienal Black que está começando hoje justamente. Patrícia, eu quero falar um pouquinho já sobre o ano que vem, enfim, porque a gente jornalista gosta de adiantar as coisas, né? Eu quero saber se pessoas que estão nos escutando são artistas em potencial e querem poder participar, como que fazem, se tem esse caminho, mas acho que antes de falar esse serviço, que talvez a gente possa deixar um pouquinho mais para o final, eu queria te ouvir um pouquinho sobre em que momento você acha que a Bienal Black se encontra. Como a gente está comentando, é a terceira edição, começou em 2019 no período pré-pandêmico, depois teve que encarar de frente a pandemia e agora a gente chega nesse momento que, como você mesmo estava dizendo, já está reunindo a experiência de como foi antes, como foi durante, como está sendo esse depois. Mas e aí, já traçando esse futuro para a quarta edição, você acha que já está atingindo o lugar que você espera? Eu queria te ouvir um pouquinho de que você está vislumbrando para a terceira Bienal Black. Não é uma pressão que tem que ser maior do que já é, porque já está maravilhosa. Mas como a gente vê que é um evento com muito potencial, a gente acaba fazendo essa cobrança, mas é uma cobrança do bem, né, Patrícia? Rapaz, agora você vai me deixar numa saia justíssima, né? Olha, as artes no nosso país, elas são de suma importância, né? De norte a sul. E querendo ou não querendo, a gente precisa de mecanismo, e isso tem a ver com políticas públicas, obviamente, né? De um governo que facilite alguns acessos, né? E quando a Bienal ela surge esse ano de 2024, que ela foi idealizada lá no finalzinho de 22, né? Termina uma, a gente é como carnaval, a gente já começa a pensar na seguinte. Foi um ano que nos deixou com muita ansiedade, muita expectativa, mudança de governo, mudança de olhar, né, mudança de narrativa, e nós embarcamos, né, compramos, como diz, né, esse novo olhar, essa nova narrativa. Não vou dizer para você, e também não é para desestimular quem está nos ouvindo, né,
que 2023 foi um ano fácil. Não, foi um ano muito difícil e, igualmente, esse ano de 2023 está sendo muito desafiador. Estou me referindo basicamente ao campo das artes, né? Essa quantidade de editais, né? Essa publicização, né, da retomada da cultura. Fechou em tese, ela vem de encontro com todos os ideais nossos aí de gestores e produtores de cultura, mas na prática a gente sabe que é mais moroso, né, mais delicado, também mais complexo. Mas respondendo diretamente o que você me pergunta, né, sobre esse olhar aí de já estar na terceira edição, quando a Bienal ela surge lá em 2019, ela surge sem pretensão, ela surge como um espaço para refletir e para criticar esse nosso sistema, que é o sistema de o que é que está sendo mostrado nesses espaços que são públicos, né? E que equilíbrio, o que falta para equilibrar essa temática do gênero dentro dos espaços, né? Seja de mulheres e homens, ou também ali no campo racial, né? Homens e mulheres negros versus homens e mulheres brancas. A Bienal ela quis chamar o corpo artístico para essa discussão, mas não entrar de cabeça nesse embate. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora o nosso nome seja Bienal Black Brasil Arte, o nosso trabalho é colocar no mesmo espaço mulheres e homens, brancos e negros, e nós todos fazermos essa reflexão, né, sobre as artes, sobre o sistema das artes, sobre por que tem acesso para alguns e não tem acesso para outros. Tem uma coisa que pouco se mostra, né, se fala, mas pouco se mostra em termos práticos, como que os artistas que já têm uma maior idade, né, vamos supor ali, são artistas sênior, né, já passaram ali, são sexagenários, digamos assim, né, como é que eles continuam dentro do mercado das artes, seja através de editais, né, seja através de espaços mesmos que fazem chamada, né, galerias, museus, centros culturais. Então, assim, a Bienal, ela traz tema que é aberto a uma pessoa de 18 anos refletir sobre, ou uma pessoa de 70, 80 anos refletir sobre também, porque a gente está trazendo questão que implica a Patrícia, implica o Lucas e implica qualquer outra pessoa que está nos ouvindo. Então, a gente, quando fala de fluxo, quando a gente fala dessa transitoriedade dos deslocamentos, né, dessa migração toda desde o ano passado, a parte da nossa Covid, que também foi um desastre desde o ano passado, a gente está aí com guerras, né, ocasionais em diversas partes do mundo, isso também gera aí uma consternação mundial. E aí a gente fala de memória também, que no campo das artes é interessante pensar essa questão da memória, né, que tipo de trauma fica na cabeça de uma pessoa assim. Então, assim, todas essas reflexões nos fazem querer avançar mais. E aí, já falando, né, qual é a nossa perspectiva para as próximas edições, a começar que a gente vai tirar de bienal e vai transformar ela numa trienal, né, que é para dar um pouco mais de tempo para trabalhar, né, então assim, a gente precisa de mais tempo para trabalhar, então ela vai virar uma trienal. Mas a gente está muito positivo e a ideia é, assim, saiu do sul, veio no sudeste, né, vamos ter que cair no nordeste daqui a 3 anos. Maravilha, e a gente espera então que depois chegue no norte, siga nessa escadinha aí, desbravando o Brasil, vida longa, a Bienal Black Brasil Arte aí, que consiga galvar mais espaços, mais artistas. Fico imaginando que daqui 6 anos, quando chegar a Bienal do Norte, já vai ter mais de 1.500 artistas aí expondo. Enfim, um trabalho fenomenal, muito bacana. Patrícia, muito obrigado aí pela disponibilidade para falar com a gente, agradeço demais ter trazido todos esses detalhes. Então, para fechar, quero te agradecer e só respondendo aquela última pergunta dos artistas interessados, quem quiser participar, é claro, produza sua arte, entre no mercado, avance, acredite, mas existe algum segredo? Será que tem ali um caminhozinho para poder chegar mais fácil aí no contato da Patrícia Brito aqui? Será que eu tenho que dar o WhatsApp dela? Melhor não, né? Eu acho que deve ter uma maneira aí mais protocolar para poder chegar e galvar um espaço na Bienal Black Brasil. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Olha, eu me considero uma pessoa bem acessível, né? E, assim, claro, eu tenho uma assistente, né? Mas o caminho para nos contatar, e a gente sempre dá um retorno para todo mundo que nos contata, seja ali por e-mail, perguntando, eu gostei muito, como é que eu apresento meu trabalho, a gente explica, né? Então, assim, a Bienal, ela segue esse rito,
que a gente começa com uma residência artística, é sempre um ano, terminou a Bienal, a gente abre a chamada para uma residência, né? Essa residência ela tem um número de participantes limitados, depois de exaurida aí esse período de mentoria nessa residência, a gente faz um edital com uma chamada aberta. Eu gosto muito de trabalhar com temática, é desafiador para os artistas pensar sobre o que eles vão produzir, se tem um longo tempo hábil para essa produção. Então, assim, para aqueles que querem participar da próxima edição, que aí a gente está dando esse spoiler que já vai ser no Nordeste, né, e que vai ser daqui a 3 anos por conta da demanda, né, que a gente tem de trabalho. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso Instagram lá, que é Bienal Black Brasil Arte, né? A gente tem o site da Bienal, que é Bienal Black Brasil, bienalblack.com.br, perdão. A gente também tem um site que é da nossa instituição, que é blackbrasilarte.com.br. Então, em todos esses mecanismos, é só fazer um contato que a gente consegue responder e a gente nunca deixa ninguém sem atenção. Antes de finalizar, então, essa entrevista bem bacana aqui com você, não posso deixar de mencionar que esse nosso projeto, ele tem, né, ele é amparado na Lei de Incentivo à Cultura, nossa rica Lei Rouanet, e que essa edição da Bienal Black está recebendo o aporte financeiro, né, o patrocínio do Grupo Carrefour Brasil, que vem gradativamente se inserindo aí em questões de gênero, questões raciais, né, enfim, amparando esses projetos artísticos e culturais no nosso solo brasileiro. Então, agradeço aqui esse convite, né, e conto aí com a presença de todos, dia 27, no Teatro Gonzaguinha, Rio de Janeiro. O teatro fica dentro do Centro Municipal Calouste Gulbenkian, estão todos convidados, né, a partir das 19 horas. Pronto, todo mundo convocado então para participar da terceira edição da Bienal Black Brasil Arte, que está começando nessa quarta-feira, a partir das 7 horas da noite no Teatro Gonzaguinha, no Rio de Janeiro. Ela se estende até junho em diversos espaços da cidade, da capital, mas também dá para acessar tudo virtualmente pelo site bienalblack.com.br. E eu acabei de conversar então com a responsável, com a idealizadora desse projeto, Patrícia Brito, ela que é curadora independente, historiadora e museóloga, além de idealizadora da Bienal Black Brasil, que está rolando e se estende até junho, procurem saber. E depois de ouvir essa prosa maravilhosa do meu querido Lucas Weber, eu recebo agora também meu colega de trabalho, José Eduardo Bernardes, que apresenta o BDF Entrevista. Ele conversou com o pedagogo, o ativista e influenciador digital Ivan Baron sobre o contexto da educação inclusiva no Brasil e como a trajetória dele enquanto pessoa com deficiência e defensor da luta anticapacitista contribui para esse processo. Vamos ouvir essa conversa. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, o pedagogo Ivan Baron. Tudo bom, Ivan? Olá, Zé. Olá a todas, todos e todos. Para mim é uma grande honra estar aqui com você, falando sobre um assunto tão necessário. Um assunto não, na verdade, vários assuntos necessários aqui no Brasil de Fato. Ivan, você é pedagogo de formação, né? As nossas escolas, nem todas estão preparadas, né, para receber e acolher a diversidade, seja ela qual for. Queria te perguntar, como é que estão as nossas escolas? A gente está longe de chegar num nível Zé, de inclusão? É importante quando a gente vai falar de educação inclusiva, uma escola inclusiva não é aquela escola que tem apenas rampa e corrimão, elevador, piso tátil. Não, escola inclusiva é muito mais do que isso, é sobre qualificar os profissionais da educação, é sobre garantir a permanência de estudantes com deficiência. Minha matrícula, quando eu estudava, eu sempre estudei em escolas regulares. Ela nunca foi negada quando os meus pais apresentavam meu laudo médico, mas ao mesmo tempo eu não era um aluno com deficiência incluído, e sim integrado. Aí a partir daí chega a diferença de inclusão e integração. Integração é apenas colocar a pessoa lá e fazer com que ela se vire, não dando as reais ferramentas para que ela se desenvolva. Inclusão, muito pelo contrário, é uma discussão muito mais ampla, é muito mais, podemos dizer, cansativa, porque precisa de investimento tanto financeiro
quanto comportamental. Então eu vejo uma educação inclusiva não vejo como uma utopia, como algo que nunca vai ser cumprido, mas estamos caminhando para que mais escolas evitem capacitismo, para que mais professoras e professores sejam valorizados, porque também não adianta botar a responsabilidade apenas nesses profissionais. Precisamos ter consciência de classe também. Que assim a gente consiga com que todas as crianças, com que todos os estudantes se incluam no ambiente escolar. Eu acho que você falou de um ponto muito importante. Todo o sistema de ensino tem que estar consciente da inclusão, né? No caso dos professores, você que se formou pedagogo, Sim. há essa formação já nos cursos de graduação, enfim, os professores saem preparados para isso, ou eles têm que lidar com isso no dia a dia, assim? A resposta parece que óbvia, mas não. Eu estudei 4 anos em uma graduação de pedagogia e, para ser bem sincero, eu só tive 2 semestres voltados à educação inclusiva e não necessariamente a educação inclusiva. Um sobre Libras, que eu acho impossível uma pessoa aprender Libras durante 6 meses, tendo uma aula uma vez por semana. E com todas as outras matérias do curso. De 50 minutos, Impossível. sem convívio com pessoas surdas. Sim. Sabe, eu acho impossível. Aquilo ali é só um complemento, aquilo ali é só a base mesmo. O resto, a pessoa vai ter que ir atrás. E outra disciplina sobre a educação inclusiva, que eu também acho impossível compreender o universo das deficiências naquele ambiente, tanto físico quanto programático, porque a gente só aprende com a vivência do dia a dia. Sim. Eu só vou aprender como diferente quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu me disponho a isso. Não adianta só falar sobre inclusão e continuar no mesmo ciclo da amizade, frequentando os mesmos locais, sem acessibilidade. Entende que não faz sentido? Nenhum. Tem que ter o encontro, né? Tem que ter o encontro e a vivência. Ivan, queria continuar falando contigo sobre educação. A Câmara dos Deputados colocou no comando da Comissão de Educação da Casa o deputado federal do PL, o Nicolas Ferreira, que é um sujeito abertamente conservador, que tem feito uma oposição, pelo menos até aqui a gente viu, uma oposição por oposição, muito agressivo, muitas vezes ligado a pautas da extrema-direita. Queria saber de você qual que é a avaliação que você faz dessa opção da Câmara dos Deputados em colocar um sujeito como ele numa casa que é importantíssima, que, como a gente está falando aqui, é uma das bases, um dos pilares do que a gente pode oferecer para o Brasil, né? Olha, honestamente, quem é Nicolas Ferreira e o que ele colaborou para a educação nesses últimos anos? Não só a educação inclusiva, que é a bandeira que eu mais levanto, mas olha quem ele ficou ao lado nesses últimos anos. O Nicolas, além de ser, de fato, uma pessoa LGBTfóbica, assumida, também foi capacitista, quando, por exemplo, defendeu a lei da segregação, a criação de escolas especiais, que para mim de especial não tem nada, criar novas instituições de ensino para matricular estudantes com deficiência. Não faz sentido, porque ao invés disso ele não colaborou para o estado dele, a criação de escolas inclusivas, a permanência desses estudantes e o investimento para que de fato aconteça. É lamentável. No momento que a política brasileira está vivendo de retomada dos direitos sociais, a volta dessa ameaça de um parlamentar, como você bem falou, de extrema direita, altamente conservador, que só persegue por perseguir. Não há nexo, não há conexão com a educação. Uma pessoa à frente dessa pasta que é tão importante. Porque não adianta nada termos um presidente legitimamente eleito no executivo, mas ao mesmo tempo um legislativo obscurantista, que não defende de fato a democracia.
Espero, né, porque não tenho muita esperança que ele faça algo. A gente pode ver o Ivan Barão, por exemplo, candidato a deputado federal em algum momento. Chega, me engasguei. Por que não? Por que não ver uma pessoa com deficiência nordestina LGBTQIA+, ocupando uma cadeira no Parlamento Federal? Por que não? Mas é algo que eu não penso agora. Eu sei da necessidade, quase que uma obrigação, sabe, pela falta até mesmo de representatividade de parlamentares assumidamente progressistas levantando a pauta anticapacitista. Mas se não for o Ivan Barão, que seja outras pessoas, que sejam homens, mulheres, pessoas que de fato tragam não a solução, mas colaborem com esse debate no ambiente institucional. Porque todos nós somos políticos. Sim. Todos nós, seja na hora da gente comprar um pão na padaria, seja na hora do lazer, seja na hora de discutir sobre saúde, somos políticos a todo momento. Mas também entra a parte da política institucionalizada, essa que deve ser amplamente respeitada também. A gente tem a Mara Gabrilli, por exemplo, ela tem pautas PCD, enfim, tem pautas do gênero, mas, como você falou, não é progressista. É aquele ditado, não adianta ser uma pessoa LGBT que você vai de fato defender o combate à LGBTfobia. Não adianta ser uma pessoa com deficiência se você não defende o combate ao capacitismo. Representatividade é muito importante, mas cuidado para não cair no discurso da representação. Apenas ser uma pessoa que está ali naquele lugar, mas não fazer nada. Pior, ainda colaborar com os retrocessos. Então eu acredito que tanto a Mara quanto tantos outros são importantes, mas é preciso definir um lado. E o meu lado é de um Brasil mais inclusivo e anticapacitista. Para isso, não dá para ficar em cima do muro. E o Bem Viver é o seu programa informativo diário do Brasil de Fato, que tem edição nova sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Acerta o relógio aí. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. onde dá para ouvir com calma, no seu tempo, a hora que você quiser. Também é possível buscar o programa lá nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. Quer saber onde dá para ouvir aí na sua comunidade, no seu território? A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. Dá uma conferida. Já são mais de 100 emissoras, minha gente, fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, super simples. Sinta-se convidado ou convidada ou convidade. Basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira e pronto, tá feita a parceria. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do que está repercutindo no nosso cenário político? Pois bem, o jornal norte-americano The New York Times revelou na última segunda-feira que
que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro deste ano. O fato ocorreu após Bolsonaro ter o passaporte recolhido por ser alvo de inquéritos da Polícia Federal. As embaixadas são consideradas territórios invioláveis pela Convenção de Viena de 1961. Portanto, Bolsonaro não poderia ser preso pelas autoridades brasileiras sem o consentimento do outro país. Por conta deste fato, a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a prisão preventiva de Jair Bolsonaro seja decretada. Ela concedeu entrevista na última terça-feira à jornalista Luana Ibelli, apresentadora do Central do Brasil, o telejornal produzido pelo Brasil de Fato. Ela tratou sobre o pedido de prisão de Jair Bolsonaro, que apresentou ao STF por entender que ele tentou buscar asilo na Embaixada da Hungria para fugir da justiça brasileira. Vamos ouvir a entrevista. Agora a gente volta a falar da estadia de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A gente conversa com a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, que pediu a prisão preventiva de Bolsonaro junto ao STF. Oi, deputada, já começo agradecendo por ter aceitado o nosso convite e já lhe pergunto, na sua visão, existe hoje o risco de que Bolsonaro se esconda em alguma embaixada e tente sair do país para evitar ser julgado e condenado? Todo mundo ficou estarrecido com essa notícia que vem do New York Times, que o ex-presidente indiciado em vários processos e que cumpre medida cautelar realizou uma tentativa de asilo. No nosso entendimento foi isso que aconteceu. Ele teve uma tentativa de asilo e de se refugiar sim, e de se evadir sim, ao se hospedar de forma secreta na Embaixada da Hungria. Por esse motivo, por entender que há uma violação da medida cautelar, por entender que já há um julgado sobre isso, vários julgados de ações penais no próprio STF, que tipificam essa conduta que o ex-presidente Bolsonaro, indiciado, cometeu, nós acionamos o STF pedindo a prisão preventiva do ex-presidente, entre outras medidas que podem ser tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora, deputada, qual que é a expectativa? A senhora acredita que essa prisão preventiva deve realmente ser decretada? Olha, a gente está assistindo e todo mundo estarrecido com o que aconteceu no domingo, no caso da Marielle, demonstrando o quanto a nossa democracia tem sido atacada por essas organizações criminosas. O ex-presidente Bolsonaro, ele responde, como eu já falei, a vários crimes. Ele saiu da CPI do dia 8 de janeiro, indiciado também, a pedido da CPI, por vários crimes que demonstram que ele esteve por trás dessa articulação, pensando, elaborando a tentativa de golpe de Estado que culminou no dia 8 de janeiro. Então, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes já pediu para que a defesa dele se pronunciasse em nome dele. Eles têm 48 horas e acho que sim, nós temos condições legais, como eu já falei, existe jurisprudência dessas situações, que buscar asilo, buscar essa tentativa já configura uma intenção de fuga, para ele não responder pelos crimes que ele cometeu. Só que ele também pode estar sujeito a outras medidas, e uma delas é a tornozeleira eletrônica, que também seria muito importante para que a gente evitasse essa possível fuga. Agora, deputada, ontem Bolsonaro falou com a imprensa e, não sendo muito diferente do que ele sempre faz, né, minimizou a gravidade da estadia na embaixada, e ele usa mais uma vez a retórica de que ele não fez nada e de que ele é perseguido. O que a gente pode esperar dos apoiadores de Bolsonaro, caso ele realmente seja preso aí diante de toda essa narrativa que ele tem criado? Olha, a mentira e a fake news é um método dessa extrema-direita fazer política.
É óbvio que eles vão dizer que não foi bem assim, que ele só estava ali para conversar, mas veja bem, o ministro Alexandre de Moraes acaba de expedir as medidas cautelares, ele tem que entregar dele. Aí no dia seguinte, de forma secreta, sigilosa, ele se hospeda, vai para essa embaixada, que obviamente é um território dentro do Estado brasileiro, mas que tem prerrogativas, de um governo que a gente sabe que também é de extrema direita, e ali ele fica fazendo essas articulações. Então, se ele não tivesse de fato nada a esconder, ele tinha tornado essa agenda pública, coisa que não aconteceu, que a gente só ficou sabendo devido a essa notícia do New York Times. E eles ainda pediram para todos os funcionários saírem da embaixada. Então são vários os indícios que demonstram que há sim um conluio que aconteceu ali dentro. O silêncio do embaixador diante do Itamaraty também demonstra que há sim algo a esconder, porque se não houvesse nada a esconder, o embaixador falaria de forma muito transparente e tranquila, porque ele sabe tudo o que está acontecendo no nosso país. Ele tem consciência das tentativas de golpe que o nosso país tem enfrentado, de quanto a gente está lutando para manter a nossa democracia, com as instituições funcionando. Então, é flagrante, é mais uma ação absurda e criminosa desse grupo político que não pode permanecer impune. A gente tem muita esperança que o STF vai tomar as medidas legais, que ninguém está acima das leis. Todo mundo tem que responder o devido processo legal. E é isso que a gente espera, que a lei seja cumprida, que a justiça seja feita e que ele tenha a prisão dele decretada. Tá certo. Deputada, muito obrigada pela presença, por ter separado um pouquinho aí do tempo da senhora para conversar com a gente, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom trabalho para vocês. O chamado Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios foi divulgado no dia 25 de março. A divulgação do documento é uma das obrigações previstas na Lei de Igualdade Salarial, sancionada no ano passado pelo presidente Lula. E de acordo com os dados do relatório, as mulheres ganham menos que os homens em cargos e funções semelhantes. Os dados também fazem um recorte de raça e evidenciam que mulheres negras ganham menos. Vamos ouvir na matéria da redação do Brasil de Fato em Curitiba, com a locução de Thalita Pires. Mulheres ganham cerca de 19% a menos do que homens para exercer funções semelhantes em cerca de 49 mil empresas do país com mais de 100 funcionários. Em cargos de liderança e gerência, a diferença de remuneração chega a 25%. É o que aponta o primeiro Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres. A compilação dos números levou em conta informações encaminhadas pelas próprias empresas. O envio de dados é uma exigência da Lei nº 14.611, sancionada pelo presidente Lula em 2023, para reforçar a obrigatoriedade de igualdade salarial entre homens e mulheres. Para elaborar o relatório, foram analisados dados e salários de aproximadamente 17 milhões de empregados. O documento aponta também diferenças ligadas à raça. Mulheres negras são as que têm a renda mais desigual. Enquanto a remuneração média da mulher negra é de pouco mais de R$3 mil, a dos homens não negros é maior do que R$ 5.700. Uma mulher negra ganha, em média, 66% da remuneração das mulheres não negras. O relatório mostra também que mais da metade das empresas, cerca de 51%, possuem planos de cargos e salários. Esses planos, no entanto, também tendem a privilegiar homens. Isso porque dão peso ao cumprimento de horas extras, disponibilidade para o trabalho, metas de produção, entre outros critérios. Na prática, as mulheres sofrem mais interrupção no tempo de trabalho devido à licença maternidade e a cuidados com dependentes, por exemplo. Segundo o documento, apenas 32% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres.
Ao todo, 38% declararam adotar planos para a formação de mulheres a cargos de chefia. Além disso, 17% concedem licença maternidade ou paternidade estendida e 31% pagam auxílio creche. Os estados de Sergipe e Piauí apresentaram as menores diferenças salariais entre homens e mulheres, com elas recebendo entre 6% e 7% menos do que os homens. Por outro lado, os 2 estados possuem remuneração média menor, abaixo de R$ 3.000. Dias antes da divulgação do relatório, as confederações da Indústria e do Comércio e Serviços pediram 3 vezes ao Supremo Tribunal Federal que ele não fosse publicado. As solicitações foram feitas por meio de uma ação movida pelas entidades patronais em 12 de março, 4 dias após o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Os patrões questionaram pontos da Lei de Igualdade Salarial, do decreto e da portaria que regulamentam a legislação. Para as entidades, os textos contêm trechos que seriam inconstitucionais e a divulgação dos relatórios neste momento poderia causar danos à reputação das empresas. A produção e divulgação dos relatórios são considerados o pontapé inicial necessário para a política de igualdade salarial ser efetiva. O entendimento de especialistas consultados pela reportagem é de que somente com os dados atualizados, o governo e o setor privado poderão realmente enfrentar o problema. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Thalita Pires. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. A medida adotada pelo governo Lula em taxar os super ricos mostrou seus primeiros resultados. Por conta da cobrança de impostos sobre os fundos de investimentos exclusivos, o governo se mantém otimista em atingir o equilíbrio nas contas públicas e alcançar o chamado déficit zero. Além disso, a arrecadação de impostos bateu nível recorde no primeiro bimestre deste ano. A reportagem e locução é de Vinícius Konchinski. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está avançando para alcançar a meta de déficit zero e teve 2 boas notícias recentes. Na quinta-feira, 21, a Receita Federal anunciou que a arrecadação de impostos no país, nos 2 primeiros meses do ano, atingiu seu melhor nível desde 2000. Já na sexta-feira, 22, os Ministérios do Planejamento e Fazenda informaram que os gastos públicos estão em rota para se igualarem às receitas federais ao final deste ano, cumprindo a promessa do Executivo de atingir o chamado déficit zero. Os 2 resultados positivos têm algo em comum: o início da cobrança de um imposto sobre os fundos de investimentos exclusivos, usados por super ricos para aplicações financeiras. A taxação desses fundos foi instituída por lei sancionada pelo presidente Lula em dezembro e fez parte de um pacote de medidas proposto pela Fazenda para reequilibrar as contas públicas federais. Fundos exclusivos são aqueles criados para atender um único cliente ou um grupo hiperrestrito de clientes, todos esses milionários. Para criar um fundo exclusivo, é preciso aplicar nele pelo menos 10 milhões de reais. A cobrança de impostos sobre o rendimento desses fundos não seguiu o padrão da tributação de investimentos no país. Até a sanção da lei, o rendimento dos fundos exclusivos só era tributado em caso de resgate. Depois, passaram a ser tributados em sistema come-cotas, como já acontece com outros tipos de aplicações financeiras. A mesma lei deu aos titulares desses fundos a chance de declarar rendimentos obtidos com as aplicações financeiras
pagarem impostos sobre isso de forma parcelada, com um desconto. A arrecadação com esses pagamentos inflou a arrecadação federal a partir de dezembro de 2023 e até fevereiro. Foram pelo menos 12 bilhões de reais extras arrecadados em 3 meses, segundo a Receita Federal. Em março, outros 4 bilhões de reais devem ser arrecadados, totalizando 16 bilhões só com o imposto sobre o ganho de capital dos fundos exclusivos. Só isso já supera os cerca de 13,2 bilhões de reais estimado no orçamento de 2024, com a arrecadação dessas aplicações. O governo ainda vai arrecadar cotas de rendimento desses fundos em maio e novembro, o que tende a melhorar a marca. O economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maurício Vaz, destaca que o resultado contraria expectativas anteriores de que tributar os super ricos seria ineficaz. No início havia um pessimismo que ela não avançariam porque os investidores iriam encontrar outras fontes de aplicações de isenções, como por exemplo debêntures incentivadas, LCI, o LCA, né, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário. Só que uma coisa que comentava na época, por mais que haja uma saída desses fundos, né, dos super ricos que eram isentos, ao sair eles vão ter que pagar, né, impostos sobre o que já havia sido acumulado ao longo dos anos. Então não teria como escapar completamente dessa tributação, né? Tanto é que já teve esse aumento da receita acima do esperado, né? Por conta desse investimento nos fundos de investimento dos super ricos. Já considerando a arrecadação extra com fundos exclusivos, o governo federal gastou 9,3 bilhões de reais a menos do que arrecadou nos primeiros 2 meses do ano. Isso corresponde a 0,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, estimado para o período, segundo o Ministério do Planejamento. O governo estipulou no orçamento de 2024 que buscará igualar os gastos e despesas. A lei do novo arcabouço fiscal, entretanto, dá uma brecha de manobra ao governo de até 0,25 pontos percentuais do PIB, para cima ou para baixo. Levando em conta essa margem, o governo está dentro da meta do déficit fiscal, promessa pessoal do ministro Fernando Haddad. De acordo com o planejamento, o governo poderia ter gasto até 28,8 bilhões de reais a mais do que arrecadou para estar dentro da meta. O economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, avalia que o resultado é bom, mas ainda é cedo para falar em zerar o déficit. De fato, os números eram muito bons, isso inclusive já coloca uma trajetória da dívida bem mais benéfica, né, do que a gente estava esperando, que é a variável-chave de um indicador, né, de controle, e ainda é cedo, eu acho, para dizer que o déficit zero está garantido. Eu ainda mantenho a minha posição de um déficit entre 0,5 ponto percentual do PIB e 1% do PIB. E eu digo isso porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda no resto do ano. Tudo também vai depender bastante do ritmo da economia. A mesma lei que instituiu a cobrança sobre rendimento dos fundos exclusivos também determinou a cobrança sobre os ganhos com investimentos do tipo offshore, que geralmente são feitos em países considerados paraísos fiscais. Atualmente, segundo o Banco Central, cerca de 20 mil brasileiros mantêm algum recurso fora do país. Cerca de 75% deles tem mais de $1 milhão, aproximadamente 5 milhões de reais, investidos no exterior. Eles também passarão a pagar periodicamente impostos sobre os ganhos que têm com esses investimentos. Além disso, também poderão declarar rendimentos acumulados até o ano passado e recolher tributos sobre eles com desconto. Esses pagamentos começam a ser feitos a partir de maio, segundo a Receita. Da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski. E a pauta ambiental tem destaque também no cenário político, isso porque uma coalizão francesa aproveitou a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil para fazer um apelo: o fim do engarrafamento de água mineral. Vamos ouvir a matéria de Leandro Melito para entender um pouco mais sobre essa proposta. Em carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por ocasião da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, a coalizão francesa, que pede o fim do engarrafamento da água, faz um apelo ao fim do procedimento com a água mineral. Em carta publicada com exclusividade pelo Brasil de Fato, o grupo pede que o presidente Lula compartilhe com Macron o apelo e que se junte em defesa da água como bem público e direito humano pelo fim do engarrafamento.
O presidente francês chegou ao Brasil nesta terça-feira, dia 26, onde encontra o presidente Lula em Belém, cidade que sediará a COP25. A reunião acontece a bordo de um barco que fará o trajeto pela Baía de Guajará até a ilha de Combu. O presidente francês visitará também as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, onde encerra sua agenda na quinta-feira, dia 28. A coalizão francesa agradece os esforços de Lula em defesa da floresta e das águas da Amazônia e também expressa sua solidariedade aos trabalhadores que lutam contra a privatização da Sabesp. O documento ressalta que a preservação da água deve ser um compromisso mundial. Abre aspas, em todo o mundo, o neoliberalismo causa devastações ambientais que colocam em risco nossas águas, e as privatizações ameaçam nossa conquista, alcançada depois de muitos anos de esforços coletivos da água como um bem público e um direito humano, fecha aspas. O documento endereçado a Lula pela coalizão é fruto da mobilização realizada na França durante o último final de semana para marcar o Dia Mundial da Água. Foram feitos protestos para denunciar a apropriação da água subterrânea por empresas multinacionais como Nestlé, Coca-Cola e Danone e os impactos ambientais desse processo. O grupo denuncia que as empresas engarrafadoras de água continuam a bombear a água dos aquíferos, causando muitas vezes danos ambientais irreversíveis e colocando mesmo em perigo o abastecimento de água de muitas comunidades. Por isso, apelam para acabar com o engarrafamento e proteger as águas subterrâneas da superexploração. Abre aspas. Com a mudança climática, estas reservas de água serão fundamentais para garantir o nosso futuro e não devem ser desperdiçadas simplesmente para satisfazer a ganância de lucro de algumas poucas empresas privadas. Fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito. E pra gente encerrar o programa de hoje com boa notícia pra cima, no alto astral, vamos falar de direitos e oportunidades para as mulheres que são lideranças indígenas de todo o país. A ANAI, a Associação Nacional de Ação Indigenista, abriu inscrições para a formação nas áreas de criação e gestão de organizações e associações. Com a capacitação, o objetivo é que essas lideranças femininas exerçam cada vez mais a sua autonomia. Vamos ouvir mais detalhes dessa história na reportagem de Thalita Pires. O projeto Raízes da Terra está com inscrições abertas para curso que visa o fortalecimento e capacitação de 100 mulheres indígenas do Brasil. Realizado em parceria entre a ANAI, a Associação Nacional de Ação Indigenista, e a L'Oréal para o Futuro, o projeto tem foco na formação para a criação e ou gestão de organizações e associações, promovendo a autonomia financeira dessas mulheres. De acordo com a ANAI, o Raízes da Terra tem por essência fomentar a coletividade, a solidariedade e a aceleração dos arranjos produtivos e projetos individuais e coletivos das participantes. A formação tem duração de 9 meses, dividida em 3 módulos de 3 meses cada. Todas as aulas acontecerão aos sábados, via plataforma de videoconferência online, com 4 horas de duração cada, além do período reservado às mentorias para tirar dúvidas. As aulas vão abordar assuntos como gestão, associativismo e cooperativismo, economia criativa, inovação e empreendedorismo e elaboração e gestão de projetos. Este último deve capacitar as participantes para a criação, planejamento e gestão de projetos, com ênfase na aplicação prática e no impacto comunitário. A ANAI explica que o projeto Raízes da Terra pretende focar na preparação adequada, em gestão de organizações e projetos, assegurando que as metodologias aplicadas estejam alinhadas com as necessidades e a realidade das participantes. Com isso, espera-se contribuir com a autonomia financeira das mulheres e promover o acesso a espaços de decisão dentro e fora de suas comunidades, bem como valorizar e dar visibilidade ao trabalho das mulheres indígenas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da ANAI, na internet. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, locução Thalita Pires.
E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, aí no radinho da Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar também aqui esse momento para renovar os nossos agradecimentos a todos esses veículos parceiros que estão com a gente diariamente nessa parceria. E olha, o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, iTunes e Google Podcasts. Dá para ouvir quando e onde você quiser. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão, edição e produção de Rodrigo Gomes e Mariana Lemos, trabalhos técnicos de Luba Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena, a diretora de programas de áudio é Camila Salmásio, a direção executiva de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.